Olá, aqui estamos para mais uma série de lições da Escola Sabatina, nesta série intitulada A Lição. Neste trimestre, o terceiro de 2018, estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, um livro único no Novo Testamento. Temos 4 evangelhos, temos várias epístolas, o livro do Apocalipse também é o único livro de profecias que nós temos no Novo Testamento. Atos é um livro único porque ele conta a história da igreja primitiva, da igreja apostólica. Na verdade, os primeiros 30 anos da história da igreja, desde a ressurreição e ascensão de Jesus no ano 31 da nossa era, até o final do primeiro aprisionamento do apóstolo Paulo em Roma, aproximadamente no ano 62. 30 anos extremamente importantes que a cidade de Jerusalém ultrapassou os limites judaicos, ultrapassou as fronteiras judaicas e começou então a se espalhar por todo o mundo da época. E o livro termina com Paulo pregando livremente o evangelho na cidade de Roma, a maior cidade da época, a capital do império. Segundo a tradição da igreja, o livro de Atos foi escrito por Lucas, que era um dos auxiliares do apóstolo Paulo. Em Colossenses capítulo 4, versículos 10 a 14, Paulo faz referência a Lucas como alguém que era incircunciso, alguém que não era da circuncisão, o que significa que Lucas não era judeu, era um gentio. E neste caso, Lucas é o único gentio, ao que tudo indica, a contribuir para a formação do cânon bíblico. E ainda segundo a tradição da igreja, Lucas escreveu também um dos evangelhos, o terceiro evangelho, aquele que leva o seu nome, o evangelho de Lucas. Existem alguns pontos que ligam os dois livros, Lucas e o livro de Atos. Ambos foram dedicados a Teófilo, por exemplo. Não sabemos quem era Teófilo, mas pelo que Lucas fala em Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4, deduzimos que Teófilo era um interessado na fé, ou então um recém-converso. Lucas diz a ele para que tenhas plena certeza das coisas em que foste instruído. Outro detalhe acerca desses dois livros é que um começa exatamente onde o outro termina. O Evangelho narra a vida e os ensinos de Jesus e o livro de Atos retoma o pensamento exatamente naquele ponto da ressurreição e ascensão de Jesus e então passa a narrar as aventuras missionárias da igreja, suas lutas, suas dificuldades. Uma questão importante sobre o livro de Atos: costumamos olhar para a Igreja Apostólica como um modelo em tudo para nós. Este conceito é um pouco equivocado. A Igreja Apostólica era formada de pessoas humanas, como vocês e como eu. Pessoas limitadas, com defeitos, com má compreensões, com preconceitos. O livro de Atos reflete um momento, um período de crescimento da Igreja, onde eles tiveram que lutar com uma série de problemas e conceitos equivocados, como, por exemplo, o status dos gentios. Como que os gentios podem ser salvos? Nós vamos ver ao longo desta série de lições como que isto foi um problema gravíssimo da igreja. O tempo da volta de Jesus, eles acreditavam que Jesus estaria voltando em seus dias. E uma série de outras dificuldades, inclusive dificuldades interpessoais, como, por exemplo, entre os 12 apóstolos em Jerusalém e o apóstolo Paulo. Portanto, temos que cuidar com esse conceito de que a Igreja Apostólica foi um modelo em tudo para nós. Mas numa coisa nós podemos afirmar com segurança: o que eles conseguiram realizar é um reflexo, é uma ilustração daquilo que você e eu também conseguiremos realizar se nos colocarmos sob a operação do Espírito Santo como eles colocaram, como eles se permitiram usar pelo Espírito. Muito bem, passemos então para a nossa primeira lição. E esta lição, intitulada
sereis minhas testemunhas, é exatamente sobre o primeiro capítulo do livro de Atos. Neste capítulo, como eu já disse, na primeira parte, Lucas retoma o pensamento final do Evangelho. As aparições de Jesus aos discípulos logo após a sua ressurreição e suas últimas instruções aos discípulos. Neste capítulo também temos o relato da sua ascensão, nós temos o preparo dos discípulos para o Pentecostes e, finalmente, a escolha do sucessor de Judas, a escolha do 12º apóstolo, que neste caso recaiu sobre Matias. Aqui no livro de Atos nós ficamos sabendo, no capítulo 1, versículo 3, que Jesus ficou 40 dias na terra após a sua ressurreição, com os discípulos. E foi nesse período em que ele conseguiu esclarecer muitas das dúvidas dos discípulos. Como, por exemplo, no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, então, isso ocorreu logo depois da ressurreição, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Esta pergunta dos discípulos sugere uma compreensão muitíssimo equivocada acerca da identidade de Jesus e da obra de Jesus. Os discípulos estavam pensando, como todo judeu da época, que Jesus era o Messias, mas um Messias político-militar, que viera para libertar Israel das garras romanas, do jugo romano, restabelecer a dinastia de Davi. Israel era uma nação subjugada nesse período, e então exaltar Israel à sua glória passada, como nos tempos de Davi e Salomão. Infelizmente, por causa de toda a opressão, por causa de todo o problema sofrido desde o cativeiro babilônico, os judeus tinham essa compreensão equivocada acerca do Messias e da obra do Messias. Quando Jesus morre, Lucas capítulo 24, aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus os alcança. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. De novo, eles estavam pensando politicamente. E então, a ressurreição de Jesus deu um novo ânimo aos discípulos. Vai ser agora, perguntam eles, que tu haverás de restaurar o reino a Israel? A resposta de Jesus é muito interessante, versículos 7 e 8. Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Interessante, Jesus não disse nem que sim, nem que não. Os discípulos perguntam, vai ser agora? A resposta de Jesus foi uma evasiva. Ele não diz nem que sim, nem que seria agora, mas também não disse que não seria agora. Ele diz que os tempos pertencem a Deus. Quanto a eles, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Eles perguntam se Jesus haveria de estabelecer o seu reino naquele momento, após a sua ressurreição. Jesus, em sua resposta, ele não responde à pergunta. Ele apenas diz que o tempo pertence a Deus. Ele deixou a pergunta em aberto. Os discípulos poderiam tirar qualquer conclusão com respeito ao fator tempo. Quando, afinal de contas, isto vai acontecer? Nós vamos voltar a isto em lições posteriores. E então Jesus deixou a missão aos discípulos. Eles deveriam ser suas testemunhas, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em seguida, Jesus ascendeu aos céus. O relato da ascensão é muito breve em Lucas. 2 anjos vestidos de branco se colocam diante dos discípulos enquanto Jesus está desaparecendo deles entre as nuvens dos céus, e é muito importante o que estes anjos dizem aos discípulos. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Um ponto aqui chama a atenção.
Jesus estava ascendendo aos céus diante dos olhos dos discípulos. E os anjos dizem que ele viria da mesma forma como ele subira. Portanto, a ascensão visível é uma garantia do retorno visível de Jesus. E lá no Apocalipse nós lemos que todo olho o verá. O retorno de Jesus não será às escondidas, não será oculto, será visível. Todo olho o verá. Os discípulos voltam para Jerusalém, regozijosos, felizes, eles estavam no Monte das Oliveiras, e ali, em Jerusalém, possivelmente no mesmo cenáculo em que ocorrera a Santa Ceia, que talvez fosse uma espécie de quartel-general dos discípulos ali em Jerusalém, o ponto de Jesus e seus discípulos em Jerusalém por ocasião dos eventos finais da vida de Jesus, na vida do Mestre. Eles ali se reuniram no cenáculo. O cenáculo era apenas o segundo pavimento de uma casa um pouco maior, uma casa um pouco mais sofisticada. E esse segundo pavimento costumava ser alugado para períodos específicos, para as festas em Israel ou para rabinos, eventualmente, administrarem suas classes para os seus discípulos. A verdade é que os discípulos retornam para o cenáculo e ali nós temos a lista dos discípulos, falta um, claro, Judas não está mais. E ali estavam todos perseverando unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Um grupo pequeno, mas é deste grupo que se origina a igreja cristã, que hoje tem mais de 2 bilhões de seguidores ao redor do mundo. O que fez a diferença? Certamente a vinda do Espírito, logo em seguida. E então, o próximo passo, que na verdade foi o primeiro passo administrativo da Igreja Apostólica, foi escolher um sucessor de Judas. Por que um sucessor? Nós não temos esta informação. Jesus escolheu 12. 12 eram as tribos de Israel. E então os discípulos, ou quem sabe o próprio Deus, achou que o número 12 deveria ser completo. E foi assim que eles chegaram então a 2 nomes. Desses 2 nomes, Matias acabou sendo o escolhido. É algo importante, é importante observar, nos versículos 21 e 22, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Não era para qualquer um. Para ser um dos 12, tinha que ser uma testemunha do ministério de Jesus e, acima de tudo, uma testemunha da ressurreição de Jesus. Os 12 formavam um grupo único na Igreja Apostólica, os guardiões dos ensinos de Jesus. Era deles que deveria partir a instrução a ser comunicada à Igreja. Este era um grupo autoritativo. E o legado deste grupo para nós é o Novo Testamento. Os seus escritos. Eles não deixaram sucessores. Nenhum outro apóstolo no sentido técnico, além destes. E o apóstolo Paulo, é claro, como veremos nas lições seguintes. O sucessor, por assim dizer, o legado que eles deixaram, são os seus escritos, que são nossa autoridade suprema em assuntos de fé e religião, juntamente com toda a Bíblia. Assim chegamos ao fim deste primeiro capítulo. E eu gostaria de destacar mais uma vez o versículo 14. O versículo 14, quando descreve a atitude dos discípulos ao retornarem para o cenáculo do Monte das Oliveiras, logo após a ascensão de Jesus. Todos eles perseveravam unânimes em oração. O que aconteceria em seguida, poucos dias depois, seria o Pentecostes, a vinda do Espírito. Será que existe alguma lição para nós aqui? Como receber o Espírito? No livro de Atos e em outras partes da Bíblia, a oração sempre vem antes, antecede eventos grandiosos, maravilhosos. Na vida da igreja, uma vida de oração precedeu a vinda do Espírito Santo.
Quanto mais orarmos, mais poderosamente Deus poderá operar em nossa vida, na sua vida e na minha vida. Nos encontraremos na próxima lição e veremos como a oração dos apóstolos preparou o terreno para aquele que foi o evento mais extraordinário da Igreja Apostólica depois da ascensão de Jesus, o Pentecostes.